Olá, gente boa! Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem. Apesar de que ontem eu postei um vídeo em uma das minhas redes sociais que está causando o maior alvoroço. Mais de 16 mil visualizações e centenas de comentários raivosos. Religiosos cheios de ódio no coração diante de uma afirmativa que Deus é salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. E olha que esta frase não é de minha autoria. Quem disse isso foi Paulo a Timóteo, afirmando que Deus é sim, gostando ou não os religiosos recebendo essa verdade de Deus ou não, isso não muda o fato de que Deus é salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. De certa forma, eu até consigo meio que compreender por que o religioso não consegue conceber essa verdade de Deus. Tendo em vista o esforço sobre-humano que eles fazem, arrancando de dentro de si todas as forças na tentativa lograda de se tornarem dignos da misericórdia, do favor, do cuidado, da bondade e da misericórdia de Deus. Eles querem ser dignos da salvação. Por isso todo esse escoterismo moral evangélico. Por isso que eles trocam a mensagem da verdade de vida e de paz por um discurso meramente religioso e moralista. É tanta coisa que eles precisam se submeter em nome de uma pseudo-santidade. Eles se submetem a tantas obrigações, tantas restrições, tantas proibições. É uma ginástica enorme para atender às demandas, sacrificam relacionamento com amigos, com parentes, com familiares. Famílias são negligenciadas em nome das demandas religiosas, de seus cultos, de suas cerimônias, de seus rituais, que eles não conseguem conceber que, tendo em vista todo o seu esforço para Deus, que pessoas que não fizeram nada disso sejam alcançadas pela graça misericordiosa do nosso Deus. Aos olhos deles, isso é injusto. Assim como também eles imaginam que o restante do mundo é o quintal do Brasil. Como se não houvesse lugares e pessoas do outro lado do oceano, nos lugares mais remotos, nesse mundão de nosso Deus, que nunca tiveram acesso à informação a respeito de Jesus, do Evangelho e do Reino de Deus. Ou porque são privadas desse tipo de informação, ou porque simplesmente a informação que lhes é passada é totalmente desconexa com a realidade, distorcida no ponto de vista em comparação com as Escrituras. O que acontece muito no nosso Brasil. Aqui no nosso território tupiniquim, há milhares de pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Jesus Cristo. Tudo pelo fato de que o Jesus que é pregado na esmagadora maioria das vezes, infelizmente, é um Jesus que não corresponde com as Escrituras. É um Deus amesquinhado, totalmente vingativo, mimado, caso você não atenda às suas demandas sobre-humanas, aquelas exigências que nenhum de nós tem mínimo de condições de satisfazer, ele acaba com a tua vida, ele desgraça a tua existência por puro capricho, por não aguentar ser contrariado. Ele não pode ser traído, por caso seja, a tua vida já era, o castigo de Deus estará sobre você. Diferente, por exemplo, da atitude do Cristo das Escrituras diante da traição de Judas, que quando um beijo lhe entrega nas mãos dos seus algozes, Jesus olha no fundo dos seus olhos e diz: amigo, a que vieste? Jesus não deixou de ser amigo de Judas, porque Judas não foi seu amigo,
Mas Jesus bem conhecia a fraqueza que fez com que Judas desse lugar ao diabo para que ele fosse vendê-lo por 30 moedas. Jesus conhece os nossos pormenores e todas as vezes que ele vai aplicar sobre nós juízo, ele o faz consciente dos nossos pormenores e com uma profunda misericórdia, porque a justiça de Deus não se manifesta na punição, no castigo, no destruir a nossa humanidade, mas sim na misericórdia, no perdão, na restauração, na reconciliação relacional com o homem. Mas eles não conseguem enxergar isso. Nem levam em consideração o fato de muitas pessoas serem privadas da informação. Veja que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 10, ele leva isso em consideração. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Se Paulo, a exemplo de nós, ser humano, capaz das maiores perversidades, sendo ruim, porque nós homens somos ruins, conseguiu levar em consideração o fato de que a pessoa não podia invocar porque não cria e não creu porque nunca pregaram para ele a respeito de Jesus. Como, pois, então Deus poderia olhar para aquela pessoa sem um olhar misericordioso? Se Paulo conseguiu pesar isso na balança, dirá Deus, pura essência de amor, que conhece o fim desde o começo, que sonda o nosso coração, de longe compreende os nossos pensamentos, as palavras ainda nem nos chegou aos lábios, ele já a conhece bem, como este Deus que estava em Cristo, sacrificando-se a si mesmo para nos reconciliar consigo, não imputando sobre nós as nossas transgressões, não iria levar isso em consideração. Um Deus que envia profetas a cidades pagãs, pessoas mais que deliberadamente se voltavam contra ele, com uma palavra de juízo, tudo para operar no coração daqueles homens temor e arrependimento, para que ele, ao invés de condená-los, pudesse absolvê-los e perdoá-los. Não iria levar esses pormenores da nossa falhabilidade humana, limitação em consideração e simplesmente iríamos nos julgar a perdição por não termos conhecimento da informação? Eu não consigo acreditar nisso, até porque aqueles que não tiverem acesso à informação também serão justamente julgados e nem todos serão condenados. Se eles lessem as Escrituras, eles teriam conhecimento a respeito disso. Basta com que eles analisem o texto de Romanos, no capítulo 2, do verso 12 ao 16, e irão perceber isso. Quando você chega, por exemplo, no verso 12, ele diz assim, olha o que ele diz no verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os que mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, porque Cristo, segundo o meu Evangelho. Ou seja,
Aqueles que naturalmente fazem as obras da lei sem nunca ter conhecido a lei, serão absolvidos porque a sua lei moral, a sua lei consciencial é de acordo com os preceitos do Evangelho e se tornaram para si mesmo lei e serão julgados segundo as suas obras. E aqueles que sem lei pecaram, foram ruins, perversos, gente apressada em fazer o mal, também serão sem lei julgados segundo a sua consciência, porque Deus há de trazer à tona os segredos dos corações dos homens, e nós seremos julgados segundo o que está no nosso coração. Não significa que pessoas que não tiveram acesso à informação a respeito do Evangelho irão perecer. Deus seria injusto se agisse dessa forma. Você vai olhar, quando Jesus fala a respeito do dia em que nós tomaremos posse da grande promessa, que promessa seria essa? Vinde, benditos do meu Pai, tomai e recebei por herança a terra que eu vos preparei desde a fundação do mundo. E quando o Senhor Jesus for separar aqueles que entrarão neste lugar de muitas moradas e os que vão ficar de fora, está escrito assim, Jesus falou, e Deus separará os bons para a direita e os maus para a esquerda. Ele não está separando tribo, etnia, ele não está indo pela geografia, não. Ele está separando por essência os bons para um lado e os maus para o outro. Porque a gente boa e gente má, em todas as esferas, quer sejam elas sociais, religiosas e políticas, há crentes maus, há espíritas maus, há budistas maus, há ateus maus, assim como também há ateus bons, budistas bons, espíritas bons e evangélicos bons. Gente boa e gente ruim existe para tudo quanto é lugar, e não é a nossa religiosidade que define isso. Até porque disse-nos Jesus que a única religião pura e imaculada diante de Deus, que a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Ou seja, se é um ato de amor, de socorro ao necessitado, é a única religião pura e imaculada diante de Deus, todas as outras estão no mesmo balaio. Todas as outras estão no mesmo saco. Não é religião que define o caráter e a essência de ninguém. Mas essa galera pensa que Paulo, Tiago, João, Pedro eram todos seres bipolares que viviam de briguinha entre eles. Um pregava uma coisa e o outro desfazia. O que eu recebi de mensagens dando a esse entender nesse vídeo, meu Deus, a perder de conta. Ah, mas nós seremos justificados pela... A nossa fé é pelas obras. Mostre-me as tuas obras que mostrarei a tua fé. Como se Tiago estivesse desfazendo o que Paulo afirmou quando disse que a salvação não é por obras, mas é por fé. Tiago não está desfazendo o que Paulo falou. Tiago está apenas dizendo que a nossa fé, ela é denunciada pelas nossas obras. Se você tem fé, você tem obras de acordo com a fé que você tem. As suas atitudes mostram e denunciam a tua fé. Ou se você não tem fé nenhuma. É isso que Tiago está falando. Tiago está falando que não adianta você dizer que crê em Deus e não doar a sua túnica quando alguém lhe pedir a capa emprestada. Você não andar 2 milhas quando te convidarem a andar 1. Você não oferecer a outra face quando numa tu fores bofeteado. Se você não fizer isso, você crê em qualquer outra coisa, menos no Evangelho de Cristo Jesus. Se você não amar o teu inimigo, bendizer quem te maldiz, orar por aqueles que te perseguem, tratar bem
os que te maltratam, você crê em qualquer coisa, menos no Evangelho de Jesus Cristo. É sobre isso que Tiago está falando. Ele não está dizendo que você tem que participar de algum dogma comportamental, uma necessidade de provar ao mundo quem você é. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando a respeito de uma vida na sua naturalidade. Ao observar as obras, você percebe se a pessoa tem fé ou se ela não tem fé. Se a fé dela está no Evangelho de Cristo Jesus, ou se ela está em qualquer outra religiosidade ou discurso filosófico religioso. É isso que está sendo dito. Ah, mas está escrito que se creres e fores batizado, será salvo. E como você me explica então o ladrão na cruz? Gente, batismo sem interiorização da mensagem do Evangelho é só banho ou lavagem de cabelo. Aí depende se você é batizado por aspersão ou imersão. O importante mesmo é ser batizado no Espírito. O importante é ser selado pelo Espírito de Deus e estar em Cristo. Porque isso se faz necessário. Quando Jesus disse o que crer e for batizado, ele ainda estava cumprindo a lei. Tem que se compreender aonde é que se começa o Novo Testamento, que é em Atos dos Apóstolos. Lá começa o Novo Testamento. Até então, Jesus estava cumprindo aquilo que nós não temos condições de cumprir. Deus é sim Salvador de todos os homens. Ah, mas o cara faz idolatria, ele acredita em Maria, ele acredita no Ogum, ele acredita em Xangô, ele acredita no Buda, ele acredita nos espíritos, ele acredita nos folclores. E o evangélico acredita no apóstolo, acredita no bispo, acredita no pastor, acredita no profeta, acredita na irmã Canela de Fogo. Tanto é que para muitos a oração dessa rapaziada é a que tem poder. Ou seja, eles constituem a si mesmo outros mediadores entre eles e Deus que não seja Jesus. A partir do momento que você acredita, por exemplo, mais na minha oração do que na sua, você está me constituindo um mediador entre você e Deus. É simples assim. O problema é que o religioso acusa os outros daquilo que ele mesmo pratica. É como se ele fosse acusar o irmão sem antes olhar o seu próprio reflexo no espelho. E ainda tem mais. Transformam tudo num ídolo. O templo vira um ídolo. A Bíblia vira um ídolo. A sua filosofia, a sua religião, a sua mentalidade, o seu desejo de auto-justificar-se, a pessoa mesmo torna-se um ídolo para si. Eles fazem de Jesus um ídolo. E não percebem que estão sendo extremamente, não religiosos só, mas idólatras também. Põe uma coisa na tua cabeça. A misericórdia de Jesus alcança tudo e a todos. Há quem acredite em Maria, por exemplo, mas não faz com que Maria tome o lugar de Deus na sua vida. Você lembra? Talvez você tenha tido conhecimento, quase todo mundo acompanhou esse fato. O padre Fábio de Mello disse que Maria não pode ocupar o lugar de Jesus na vida das pessoas, que as pessoas têm que deixar Maria no seu lugar e entender que só Jesus salva. E assim em muitos outros segmentos. O fato de você ter Jesus como Senhor da tua vida não te impossibilita de acreditar em algumas outras coisas. Mas isso é subjetivo, é mera especulação. Quem conhece o coração dos homens é Deus. Por isso eu afirmo, Deus é sim Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, pois já gozamos da salvação em Cristo Jesus. Eu não sei como é que isso chegou ao teu coração, mas se você concorda com o que eu estou falando,
Se inscreva nessa página, deixe o teu like, acione o sininho porque nós temos um encontro na próxima mensagem. Eu sou o teu amigo e irmão Átila Lopes. Um beijo no teu coração e até a próxima.